Hoje o vídeo é especial, e sabe por quê? Porque é o nosso primeiro vídeo de 2024. Eu gostaria de começar perguntando a vocês, meus seguidores, minhas seguidoras queridas, vocês conseguiram realizar tudo o que planejaram em 2023? Todos os seus objetivos traçados, suas metas? Se sim, ótimo. Parabéns. Isso diz muito sobre você. Eu sou fã de pessoas focadas, que trabalham com metas. Acho maravilhoso. Te peço, inclusive, que você escreva aqui embaixo no vídeo para motivar os seguidores que não conseguiram essa façanha em 2023. E aí você escreve: e sim, eu consegui realizar todos os meus objetivos e metas traçados. Mas, se diferente dessas pessoas focadas, você não conseguiu, você ficou pelo caminho em alguns dos seus objetivos e metas no ano passado, eu agora faço um convite a você. Vamos retomar? Eu irei te ajudar. Estou aqui disponível para te dar uma força nessa caminhada. E aqui eu já te convoco para fazermos juntos uma autorreflexão, para que você volte a se conectar da melhor forma possível com seus objetivos e metas. E agora, no seu novo ano, de modo mais organizado, mais consciente de todos os pontos a serem melhorados para que isso ocorra, a gente possa refazer juntos o caminho, muito mais consciente, com muito mais presença, naquilo que queremos, naquilo que buscamos, e também consciente de tudo que nos atrapalhou, que foi pedra no nosso caminho para a realização do nosso sonho, das nossas metas, dos nossos objetivos em 2023. Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Edna Câmara e esse é o nosso primeiro vídeo de 2024 aqui no canal. Então esse é o momento ideal para que a gente faça aquela revisão dos nossos objetivos e metas traçados e não realizados em 2023, não é mesmo? Para reprogramar, para rever, para reorganizar, sobretudo, nossos projetos. E agora com o pé direito, com muita força e foco, não é mesmo? Pois bem, como eu não sei o que te impediu de conseguir essa façanha, de realizar os teus sonhos e metas traçados no ano passado, eu ia então lhe deixar algumas perguntas, para que você já entre nesse clima e aí, mais consciente do que você precisa agora utilizar, os teus comportamentos, dos teus hábitos que você precisa melhorar para chegar lá. Então a gente já vai entrar nesse clima de autoavaliação e de autopercepção. Qual era mesmo a tua meta mais ousada de 2023 e que ficou pelo caminho, que você não conseguiu realizar? E o que lhe prejudicou nessa caminhada, nessa conquista desta meta? Quero saber qual foi o teu principal sabotador ou o teu principal inimigo nessa jornada para o não atingimento desses objetivos. Em especial, tem algo assim especial que te atrapalha, que te impeça ou que te impediu, mas que agora você vai corrigir? Você vai repensar esse hábito, essa característica? Você já descobriu qual é o teu propósito de vida? Qual é a tua grande meta na vida, a tua missão? Essa meta não cumprida tem a ver com esse propósito, com essa grande meta da sua vida, da sua missão de vida? Ou não? Você porventura se reconhece utilizando desculpas verdadeiras para justificar essa situação desse não atingimento dessa meta? Ou mesmo procrastinando, que a gente faz muito isso no nosso dia a dia, jogando as coisas para o dia seguinte. Aquilo que a gente pode fazer hoje, a gente acaba jogando para o amanhã. Eu sei que falar é fácil, eu sei. E você também sabe. Mas esse exercício de autopercepção é fundamental para que a gente enxergue os nossos sabotadores nessa caminhada. Isso vai nos ajudar a nos tirar da zona de conforto, percebe? Aí eu sei que vai dar pela dor da autopercepção. Se você está fazendo um exercício de reflexão, vem a dor da autopercepção, porque você não tem a quem culpar, você não vai culpar terceiros, A culpa é sua, é minha. Lembra da ferramenta Roda da Vida, que ano passado eu trouxe 4 exercícios para a gente fazer? Pois é, ela nos dá muito essa autopercepção do que precisamos fazer para realizar, para conquistar os nossos objetivos, para melhorar. Se quiser fazer, é só rever os vídeos aqui no canal. Na realidade, essas perguntas que eu estou te fazendo é para proporcionar esse brainstorming, essa tempestade de ideias sobre o que não deu certo, sobre o que você não foi tão bem em 2023. E aí pode gerar realmente esse desconforto que eu falei, é natural. Então, se você está sentindo esse desconforto por não ter realizado, totalmente normal, tá certo? Dá até uma certa dificuldade, uma certa preguiça de pensar sobre. Então é porque nós estamos no caminho certo. Persista, não desiste, vamos em frente. Autoconhecimento, ele gera realmente esse desconforto pessoal, tá? É normal. O importante aqui é despertar para as mudanças e não continuar no auto-engano, que é uma característica de quem procrastina, de quem não
faz essas autorreflexões pelo que não foi capaz de fazer. Agora vamos retomar esse caminho com força, foco e fé. E fé em nós mesmos, não é isso? Por isso a importância de algumas ferramentas. Hoje eu vou te trazer uma ferramenta chamada perdas e ganhos. Você vai ver mais para o final do vídeo. Ela vai exatamente te ajudar a enxergar algumas coisas. Ela vai te dar clareza. E aí você vai tirar aquelas metas mais ousadas do papel e vai realmente pôr em prática com a ajuda dessa ferramenta que eu vou te trazer. Então escolhe aí a sua meta mais ousada do ano passado ou até desse ano e que você não sabia nem por onde começar, para que a gente utilize essa ferramenta e a própria ferramenta ajude você a achar os caminhos. Retirar dele todas as desculpas e a procrastinação. Então comece avaliando qual a sua meta mais ousada, para a gente escolher exatamente ela para encaixar aqui, nessa situação. É a sua reserva de emergência? Você já começou ano passado, mas ainda não terminou? A reserva de emergência, eu deixei um vídeo aqui também. Consiste em você, se for funcionário, com carteira assinada, certa segurança e estabilidade, você ter guardado até 6 meses do teu custo de vida mensal, tá? Não é do teu salário, é do teu custo de vida mensal. Se você não é CLT, não tem estabilidade, é um autônomo, por exemplo, então a sua reserva de emergência ela deve ser de até 12 meses do teu custo mensal. Toma cuidado com isso, tá? Se isso é uma meta, então pode ser utilizada ela aqui. Como você vai chegar lá? A ferramenta vai te mostrar caminhos. Mas pode ser um grande sonho seu, por exemplo, uma viagem internacional, um intercâmbio, um presente, um presente que você queira se dar, um carro novo, uma casa, enfim, seja lá o que você queira e mereça, você pode utilizar essa ferramenta de perdas e ganho. É uma matriz para você começar a enxergar onde estão os pontos que vão te facilitar e os pontos que vão estar pelo caminho te dificultando você chegar lá, na sua meta. A minha meta mais audaciosa para o primeiro semestre de 2024, e que eu fiquei pelo caminho, não realizei em 2023, vou confessar a vocês, é uma viagem internacional à Itália, algumas cidades da Itália, porque não dá para conhecer tudo de uma vez só. Então, nessa meta eu fiquei pelo caminho ano passado. Eu priorizei mais a minha vida de trabalho, família, e assim eu saí um pouco do foco com relação a férias. Então, esse ano, a minha meta mais audaciosa para o primeiro semestre é tirar férias e ir até a Itália, tá bom? Pensa na tua. Aí, aqui eu quero deixar uma frase que me ajudou também, inclusive me ajuda, né, nessa questão de traçar metas, tá? Eu aprendi num curso que eu fiz com a Natália Arcuri. É uma frase simples, eu vou deixar escrita aqui no vídeo, mas ela ajuda a você enxergar e a potencializar o teu comportamento e impulsioná-lo, né, rumo à sua realização dessa meta. Escreve aí e se compromete, tá bom? Eu preciso de, no caso da minha viagem, X mil reais, que eu ainda estou investigando quanto vai custar a viagem, para conhecer algumas cidades da Itália, e aí eu vou renumerar que cidades são essas, porque eu preciso realizar e eu quero realizar esse meu sonho. Eu mereço realizar esse meu sonho. Para tanto, eu terei que abrir mão de comprar roupas novas, sapatos, bolsas, de sair muito para restaurante, comer muito fora, pedir iFood, enfim. Eu terei que abrir mão de gastos que poderão realmente não me fazer falta. O meu foco é a viagem, o meu foco é minhas férias. Então, eu vou priorizar. É assim que a gente faz com relação ao estabelecimento de metas mais ousadas. A gente precisa abrir mão de algumas coisas para tornar possível a outra ou as outras. E aí você pode até acrescentar: para isso, eu estou disposta a investir X reais para chegar no meu objetivo, que é ter X mil reais para viajar à Itália até maio de 2024. Essa é a minha meta mais ousada para esse semestre, tá? E eu estou descrevendo para que vocês entendam. E aí, claro que eu vou pedir a ajuda do meu amigo Juros Compostos, que eu já deixei vídeo também para vocês aqui no canal. E aí, se você vai investindo em um ativo que renda com juros compostos, ele vai potencializar meus ganhos e eu vou chegar lá em maio com uma quantia melhor e maior do que a que eu investi, né? Óbvio. Então, vocês perceberam que para a gente conquistar algo maior, a gente realmente precisa deixar de fazer algumas coisas, de conquistar algo menor, né? É uma coisa que é mais importante, a gente tem que priorizar. E essa frase, ela nos dá essa percepção. O que a gente tem que fazer e para que e no tempo. Que a meta, quando ela é smart, ela tem todas essas informações. Essa frase nos ajuda a enxergar isso. Agora eu vou te trazer a ferramenta de perdas e ganho. É uma matriz, a gente vai fazer
aqui ao vivo com vocês, para que vocês já saiam do vídeo conseguindo pôr em prática, tá certo? Ela vai simplesmente cruzar informações relacionadas ao que perdemos e ao que ganhamos, quando deixamos de fazer alguma coisa em virtude da outra coisa que pretendemos fazer. O que é que eu perco não fazendo aquilo? O que é que eu ganho? Então, por isso que é uma matriz de perdas e ganhos. E aí, como eu falei, você precisa estar disposto a abrir mão de algumas coisas menores para conquistar algo maior. Então, vamos para a ferramenta. Ela é bem simples e você pode fazer, inclusive, na sua agenda aí. Traça ela aí, faz aí na tua agenda, depois você aprimora, tá bem? Bom, então essa é a ferramenta, matriz de perdas e ganhos, né? Aqui eu deixei já o esqueminha do jeito que eu planejei para mim, para que vocês conheçam e que também conheçam a ferramenta e o que ela pode fazer para nos ajudar. A primeira pergunta é o que eu ganho se eu conseguir o meu objetivo. A segunda pergunta vai estar aqui embaixo. O que eu ganho, aliás, se não conseguir. São os sabotadores pelo prazer. Aqui ao lado é o que eu perco se eu conseguir a viagem. E aqui embaixo seria o último quadrante, é o que eu perco se eu não conseguir. Então, vamos entender aqui o que ela pode fazer por nós. Essa ferramenta é importante você usar quando você já tem a meta definida, o objetivo definido. As duas sabotadoras estão em vermelho. Então, vamos para a primeira pergunta que você deve se fazer. O que eu ganho se eu conseguir isso? Aqui as minhas respostas são os motivadores. São os meus prazeres na obtenção desse objetivo. Vamos para a segunda pergunta. O que eu perco se eu não conseguir isso? Veja, esses estão de verde. Então aqui eu vou pensar em todas as dores e perdas que eu terei se eu não realizar aquilo que eu busco, que eu quero. O meu objetivo proposto que é a viagem. A terceira pergunta está aqui do lado. O que eu ganho se eu não conseguir realizar minha viagem? São os meus sabotadores pelo prazer. São aqueles elementos prazerosos, mas que são considerados sabotadores. Situações mais cômodas, mais viciantes, que devem atrapalhar nessa tomada de decisão. Por quê? Porque elas fazem com que eu permaneça na zona de conforto, entende? Agora vamos para a quarta pergunta. O que eu perco se eu conseguir? Também são sabotadores, mas são aquelas coisas que me deixam na zona de conforto. O que é que eu vou abrir mão? Então vamos fazer esse balanço de maturidade aqui, porque lembra que eu falei, tudo que eu conquisto eu tenho que abrir mão de outras coisas. Então, passando já para a conclusão, o que eu posso fazer para minimizar as possíveis perdas e eu não desistindo do meu propósito? E aí a gente vai igualar aqui, o que é que eu perco mais, o que é que eu ganho mais com relação aos sabotadores, principalmente aos sabotadores de prazer. Estão vendo aqui? Então, a façanha aqui é a gente transformar os sabotadores que estão de vermelhos em ganhos. Então, vamos avaliar ponto a ponto. Vamos lá. Para a primeira pergunta, o que eu ganho com a minha viagem, né? Eu ganho a experiência de conhecer uma cultura nova, a gastronomia, as pessoas, a religião, o senso de realização de um sonho, o senso de responsabilidade de manter aquele planejamento pessoal, correr atrás do que eu queria, o que eu tinha planejado, e dar o direito de tirar essas férias, conhecer a Basílica de São Pedro e o Vaticano e muitas outras coisas da cultura da Itália. Agora vamos para os sabotadores, né? Os sabotadores que estão aqui do lado. O que eu perco se eu conseguir, tá? Porque aqui é o sabotador daquele que te deixa na zona de conforto, que não quer que você mude. Então, eu vou ter que trabalhar mais. Aqui é o que eu perco se eu conseguir. Se eu conseguir fazer a viagem, o que é que eu estou perdendo? Eu vou ter que trabalhar mais para ter os recursos para ir para a viagem. Isso significa menos tempo com a família, com os amigos, né? Menos tempo de lazer e convivência. Porque eu estou focada em viajar. Então eu vou ter que abrir mão de outros gastos menores, como sair com os amigos, né? Comprar itens pessoais. Isso também já tinha falado lá no vídeo. E menos tempo de lazer em geral, tá certo? Isso é um sabotador pela dor. O que eu perco se eu conseguir viajar? O que eu perco se eu conseguir a viagem? Se eu conseguir realizar o sonho? Aqui é o que eu ganho se eu não conseguir, se eu optar por não viajar. Então, eu vou manter esse dinheiro nos meus investimentos, eu não vou gastar esse dinheiro com a viagem, né? Eu posso investir, inclusive, num ativo que vai me dar mais retorno, vai fazer crescer meu patrimônio. Eu fico mais tempo com a minha família, com meus amigos. E eu posso até fazer uma viagem menor e gastar menos, entende? Então, esse aqui é o sabotador, quando você está se sabotando pelo prazer. Eu não vou fazer aquilo que eu tinha planejado, porque aí você vai ter esses porquês aqui. Mas percebem que eles são menores do que o que eu ganho? O que eu ganho está ganhando. E aqui é o que eu perco se eu não conseguir viajar, certo? Abro mão de um sonho, não me sentirei realizado pela falta da conquista, de algo desejado e planejado. Eu deixarei de conhecer e ter toda a experiência em si, né, de conhecer a Itália. Aquela frustração comigo mesmo de não ter conseguido.
e não ter tirado as férias. Então percebe que os meus ganhos são maiores do que as minhas perdas. Então nesse caso aqui, sim, a ferramenta, a matriz de perdas e ganho, ela me diz que eu devo manter o meu sonho, a minha viagem, porque eu vou estar ganhando muito mais do que, né, se eu não fizesse. Então meus sabotadores são, digamos, menores, estão de vermelhos. Vocês ficou claro? Vocês podem utilizar essa ferramenta para qualquer decisão que você queira ter na sua vida. Digamos que seja um emprego, você está no emprego e você quer mudar de emprego, você vai fazer isso. O que eu ganho permanecendo no meu emprego atual e o que eu perco, né, indo para um outro emprego. Então você tem duas opções, sim ou não. Aí você coloca aqui na matriz e vai fazendo todas as análises. Então essa matriz ela é interessante para exatamente fazermos a análise quando a gente tem um objetivo ou quando a gente tem dois objetivos e quer optar por um, ok? Espero que vocês tenham entendido e que vocês utilizem muito essa ferramenta agora, nesse ano novo de vocês. E aí, gostaram da ferramenta? Vamos pôr em prática? Importante a gente começar o ano com essa vibração positiva, sabendo aonde a gente quer chegar, não nos vitimizando pelas nossas perdas, pelaquilo que não conquistamos no ano passado. Não comece se culpando, se vitimizando, isso não vai levar a nada. Não vai te fortalecer, entendeu? Olhe para você, veja essa pessoa especial e cheia de dons que você é. Descubra o poder, os hábitos novos que você pode estabelecer e o que esses hábitos ele pode fazer por você na construção do seu futuro. Eles são ferramentas poderosas dos nossos comportamentos e que nos ajudam muito nessa mudança de mindset. Então é hora de você olhar para frente, para o futuro, deixar as frustrações no teu passado. O ano já passou, o ano já acabou. Elas servem apenas para nos ensinar a fazer diferente, ou seja, de uma forma melhor. E aí a gente vai evoluir dessa forma, aprendendo com os erros, né? Porque quem não aprende com os erros tem que passar por tudo novamente. Então vamos retomar com essa motivação. E aí destrava o seu potencial, se é que ele estava adormecido. Por isso a importância de se perguntar, de se questionar, né? Antes de traçar a meta, fazer toda essa reflexão. O que você quer, o que te impediu, né? O que você procrastinou, que você poderia ter feito e não fez. Se perguntar, até você conseguir se responder. Afinal, quem te impediu foi você mesmo, ou não. Quem sabe você não está ancorada em alguma crença limitante. Já ouviu falar sobre esse assunto? Exemplo, crença limitante, por exemplo. Você diz para você mesmo algo que não é verdade. Você diz, eu tenho medo de falar em público. É um dos maiores medos, né, que o ser humano tem. De repente isso é verdade. Mas de tanto você repetir, isso passa a ser um monstro, né? Você está repetindo isso para você, em vez de estar se autoajudando, você está gerando uma coisa mais desafiadora para ti. Então comece a negociar contigo mesmo. Se essa é uma crença que você tem sobre você mesmo, em vez dessa crença virar uma crença limitante sobre o teu potencial de falar em público, vai começando a destravar. Fala em pequenos grupos, fala no seio da sua família, na sua empresa. Então procura ambientes para você falar em público mais protegidos, ambientes menores, entendeu? E aí você vai se acostumando a pôr em prática esse hábito de falar em público, e vai destravando, vai perdendo medo. Esse é um exemplo que eu te trago simples para você entender o que é uma crença limitante que você tem sobre você. Principalmente se essa crença ela te impede de crescer profissionalmente e pessoalmente, se está te incomodando. Porque você pode ter medo de falar em público, mas assim, você não precisa falar em público. Então, né, assim, você não precisa trabalhar objetivamente esse problema, senão é um problema para você. O importante é você estar consciente, né, assim, de que hábitos você precisa melhorar, de que hábitos você precisa para crescer, para evoluir pessoalmente e profissionalmente. Porque pelo seu cérebro, pelo nosso cérebro, a gente continua a vida inteira na zona de conforto. Ele quer nos proteger, né? Ele não quer que a gente perca energia, então a gente fica lá, sempre na zona de conforto, para economizar energia. Mas se você já se autoconhece um pouco mais, vá em frente. Se desafie, vá em busca de ferramentas. A internet está cheia de informações de qualidade para te ajudar. E essa evolução ela é um processo. Ela não acontece como um passe de mágico de um mês para o outro, só porque o ano começou, né? A gente tem que pensar a longo prazo mesmo para traçar as metas.
curto, médio e longo prazo. Trace as suas. Se desafie um pouco mais esse ano. Acredite em você. Tenha mais foco naquilo que realmente é importante para ti nesse ano que se inicia. Se organize um pouco mais. Avalie a si mesmo. Perceba o seu ambiente, o seu entorno. Crie condições de se orgulhar de você, dos seus feitos, do que você realizou. E sempre seja grato, grata por tudo que você conquistou e pelas pessoas que lhe ajudaram nessa trajetória. Isso é super importante. Inclusive, seja grato ao nosso Criador, que é quem que está no comando de tudo. Uma outra coisa importante é você perdoar. Se perdoar e perdoar as pessoas. São coisas poderosas que podemos fazer de graça por nós mesmos. Se perdoar, ser grato, né, ser gentil, isso é muito importante. E assim você também vai saindo dessa zona de conforto pessoal, que é não agradecer, não ser grata, né, assim, não se desafiar, mudar, ter novos hábitos, conhecer novos assuntos, inclusive conhecer mais sobre você mesmo. O autoconhecimento também é uma ferramenta muito poderosa que vai te ajudar. Gostou da ferramenta? Vai utilizar para suas decisões? Sempre que tiver em dúvida com relação a uma situação, por exemplo, digamos que agora, no início do ano, você conseguiu 2 oportunidades de emprego e aí você fica entre uma e outra. Você utilizando a ferramenta de perdas e ganhos, você vai elencar tudo que uma situação te traz, que a outra não te traz, tudo que você perde optando pela situação A ou pela situação B. Então essa ferramenta ela é muito dinâmica também nesse sentido. Então eu desejo que você aprenda mais ainda sobre você esse ano, que você utilize essas ferramentas que irão te ajudar no teu processo de crescimento pessoal e profissional. Se o vídeo fez sentido, dá um like e encaminha para aquelas pessoas mais próximas que poderão se beneficiar dessas informações, dessa mensagem. Se você der o like, o YouTube vai entender que o vídeo é importante e ele vai recomendar o vídeo para mais pessoas. E assim você me ajuda a crescer o nosso canal. Um grande ano para você, te agradeço pela parceria do ano passado e que desejo que nós continuemos juntos aqui no canal, trocando ideias, por que não? E você me apoia e eu te apoio com informações. Eu desejo que realmente juntos possamos aprender muito mais, inclusive sobre nós mesmos e sobre nossas limitações. E com isso a gente possa gerar toda uma condição de melhoria, né? De crescimento e de superação dos nossos limites, que é o mais importante, pessoais e profissionais. Com muito carinho e respeito pelo seu aprendizado e pela sua evolução pessoal e profissional, Edna.